milionárias! Bem-vindas novamente a mais um Donas das Firmas. Eu sou o Willa Maia Canhas, eu não tô sozinha, tô com Nanda Canhas. E diretamente de Miami nós temos a nossa coach internacional. Quem é você, mulher? E eu sou Paola Tucunduva, falando direto aqui de Miami, muito feliz de estar aqui com vocês. E conforme prometido, hoje a gente também trouxe uma mulher poderosa, uma empreendedora de sucesso que tem uma história linda para contar, né, Nanda? Nossa, ela é empreendedora, ela é mãe, cheia de sonhos, é hoje. E ela é autora também. Vem pra cá, Amanda Xatá. Olá! Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Prazer. Seja Seja muito bem-vinda. Olá, Paola. Gente, olha só. Tudo bom? Essa é Amanda Xatá. Falou certo. Ó, Xatá, gente, é chique. É chique. Você é dona da... Eu sou a dona da Mosquinha, que é uma loja de móveis e decoração infantil. Tá curiosa? Então vamos pro sofá que a gente vai descobrir tudo sobre a vida da Amanda e da Mosquinha. Vem. Amanda, a gente quer saber, quem é Amanda Xatá? Conta pra gente. Gente, primeiro, muito obrigada por esse convite maravilhoso e a gente poder ter conversas tão gostosas. Quem é Amanda Xatá? Nossa, que pergunta difícil, né? Porque eu sou muitas coisas, é difícil a gente se definir numa coisa só. Mas primeiro, eu gostaria de falar que eu sou mãe. E eu falo que eu sou mãe porque a maternidade, ela mudou toda a minha vida, inclusive a minha carreira. Eu fui mãe super nova, fui mãe com 20 anos. Tive minha filha em carreira solo, então já tive ali, né, que lutar, correr atrás, realmente. Depois casei e tive mais 2 filhos. Hoje eu tenho a Flora, eu falo que eu tenho TMG lá na minha casa. Então eu tenho a Flora de 24 anos, a Olivia de 10 e o Antônio de 5 anos. Você já tem uma filha de 24 anos? Tenho uma filha de 24 anos que mora na Austrália. Uau! Sim, tá super bem encaminhada. E tenho os meus pequenos. E eu sempre gostei muito de trabalhar. A carreira sempre foi algo muito importante para mim. Mas a maternidade também sempre foi muito importante. E eu sempre tive vontade de conciliar carreira com maternidade. E era inviável quando eu trabalhava em grandes empresas, porque eu passava muito tempo longe da minha casa. Então eu acabei perdendo a primeira vez que minha filha andou. Eu quis amamentar a minha segunda filha, né, até 6 meses, exclusivo, mas era impossível, porque eu tive só 4 meses de licença maternidade. Então eu já tinha muita vontade de empreender, mas eu não sabia com o quê. Mal sabia eu que estava do meu lado, né? Do seu lado. E aí, coincidentemente, quando a minha filha... Eu falo que não é coincidência, né? Porque eu acho que o universo sempre nos encaminha. Quando a minha filha tinha 8 meses, ela tinha um quarto bem tradicional, com poltrona, de amamentação, bercinho. Ela caiu de cabeça no chão. Naquele 1 segundo que a mãe fica cega, minha filha caiu de cabeça no chão e aquela correria para o hospital, eu chorava de um lado, ela do outro. E quando eu cheguei no hospital, o médico falou, nossa, isso acontece direto aqui. Muitas crianças caem de berço, sorte que não aconteceu nada com a sua, mas tem criança que vomita, que passa mal, tem até traumatismo craniano. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui nesse lugar. Eu sou formada em design de moda, então sempre tive um senso estético muito grande, trabalhei com cinema também durante muito tempo. Sempre gostei bastante dessa questão visual. E eu que montei o quartinho da minha filha, eu falei assim, bom, tá na hora de mudar isso aqui. Porque eu quero um lugar seguro para minha filha dormir, né? Eu quero um lugar onde eu fique despreocupada. E aí eu descobri a metodologia Montessori, não sei se vocês conhecem, mas é uma metodologia que fala que o quarto ele tem que ser acessível para a criança, tudo na altura dos olhos dela e no alcance de suas mãos. E aí eu decidi remodelar todo o quartinho dela, eu e meu marido, que é engenheiro civil, a gente fez uma caminha baixinha, um lugar para ela colocar os brinquedos que estivessem na altura dela, o livreiro pequenininho. E aí eu comecei a ver toda a independência que ela tinha, a autonomia que ela tinha nesse espaço. E os meus amigos chegavam em casa e falavam, nossa, que quarto lindo. Eu falava, eu faço pra você. Eu sempre fui muito cara de pau, sabe? E aí, eu faço pra você e tal. E quando eu vi, eu me tornei empreendedora. Eu falo assim, eu não fiz business plan, eu não fiz nada do que fala assim a receita de bolo. Fui fazendo ao contrário. Primeiro eu comecei a vender e depois eu criei uma marca. Então posso dizer que hoje eu sou mãe de 3, sou empreendedora, empresária. Tenho a Mosquinha, que é uma loja de móveis e decoração infantil, há 8 anos. Então, hoje, eu sou essa pessoa. Não sei amanhã, mas hoje eu sou essa pessoa. Ai, que inspirador, né, Paola?
Muito, muito inspirador. E eu queria aproveitar essa primeira fala da Amanda para trazer um ponto super importante em relação ao empreendedorismo. Se fala muito na diferença entre empreender por necessidade e empreender por oportunidade. Nós estamos aqui vendo um exemplo de empreender por oportunidade, porque ela percebeu a oportunidade, a necessidade do mercado de imóveis que fossem mais seguros e até educativos para as crianças. Quando você empreende por necessidade, é porque você precisa do dinheiro e de alguma forma você precisa empreender e você vai fazer qualquer coisa para buscar o dinheiro. E a diferença, e normalmente o formato que mais tem sucesso, é o empreendedorismo por oportunidade e não por necessidade. Por quê? Porque quando você detecta uma oportunidade no mercado, é um sinal que existe mercado para aquele negócio que está nascendo. Por isso que ele tem muito mais chance de sucesso. E a gente vê aqui alguém antenada e aproveitando essa oportunidade. Baita comportamento empreendedor da nossa Amanda. Eu amei. Amanda, posso ser curiosa? Claro, Porque assim, estamos aqui para isso. ó, o legal do negócio da Amanda é que o investimento inicial foi o próprio investimento no quarto da bebê. Então eu quero saber, assim, começa com investimento. É muito massa isso, né? E até eu vejo hoje, né, depois de 8 anos de carreira, muitas empreendedoras vêm conversar comigo, me pedir conselho, e eu percebo que as pessoas elas ficam muito emperradas porque elas acham que elas precisam ter tudo pronto para começar. E não necessariamente. Quando eu comecei com o quarto da minha filha, eu não tinha ninguém para fazer foto dos produtos, eu não tinha site, eu fui fazendo com o que eu tinha. E era engraçado porque logo depois do quarto, enfim, aí a gente viu uma oportunidade e a gente acabou montando uma fábrica, porque nós que produzimos, né, tudo. E a gente montou uma fábrica do lado da minha casa, a gente vendeu nosso carro, compramos as máquinas, a gente foi fazendo com o que realmente a gente tinha. E aí, alguns clientes falavam, ai, mas eu queria ver as coisas prontas. Eu falava, você não quer ir lá na minha casa? Não estou indicando para as pessoas fazerem isso, estou contando a minha história. E eu levava os meus clientes na minha casa, servia um café e levava no quarto da minha filha. E os clientes geralmente compravam, porque o que eles pensavam? Bom, se ela usa os produtos com o bem maior que ela tem, que a própria filha dela, quer dizer que esse produto é bom. E eu fui fazendo assim até ter a minha loja. Hoje eu realmente tenho uma loja, né? Uma loja com 8 quartos, assinado por arquitetos. Mas nem sempre foi assim. Então eu acho que isso, né, até se eu pudesse dar um conselho para as empreendedoras que estão nos assistindo por aí, é isso, comece com aquilo que você tem hoje. Amanda, e aproveitando que você está trazendo, né, o jeito que você começou, eu queria ouvir um pouco, além da falta de capital, que você usou a criatividade para superar e até o esforço vendendo o próprio carro da família para comprar as máquinas que vocês precisavam no início, quais foram outros desafios que você enfrentou, que vocês enfrentaram, né, você e seu marido, no início desse negócio? Eu falo que assim, todo dia eu acordo, Paola, e penso, quais são os desafios que eu vou enfrentar hoje? Porque a vida do empreendedor é desafios do começo ao fim, eles não acabam. E hoje eu entendo isso e já assumi que isso faz parte do negócio. Mas claramente que o começo ele é mais difícil, principalmente porque a gente não tinha capital, né? E isso foi um dos maiores desafios, eu acho, realmente. De você olhar para sua conta e ver a conta negativa, sabendo que você tem funcionários para pagar, você não tem recursos. Então, a gente, por exemplo, vendeu nosso apartamento, né? De novo, a gente arriscou bastante no nosso negócio, porque a gente acreditava que era um negócio que daria certo, porque nós estávamos dentro da nossa casa e a gente sabia que se fosse bom com os nossos filhos, seria bom com as outras famílias. A gente vendeu nosso próprio apartamento para poder criar o nosso negócio, né? E a gente se enfiou ali de cabeça e falou assim, a gente não pode desistir, isso aqui tem que dar certo. E eu acho que outro desafio foi realmente entender sobre o negócio, porque hoje nós temos uma fábrica, mas a gente não entendia de madeira, da matéria-prima, da marcenaria, como que a gente ia fazer. A gente foi buscar realmente informações a respeito. No começo a gente errou bastante, né? A gente assumia os erros e a gente tentava melhorar cada dia mais. Então acho que esse entendimento do negócio inicial, ele foi um grande desafio e realmente o giro de capital, que ele vai acontecendo geralmente depois de um ano de empresa, né? Muitos empreendedores, inclusive, desistem antes de completar um ano por conta disso, porque você acha que você vai começar e vai ter dinheiro. Não é assim, gente. Não é assim, não. Demora, né? Demora.
Sabe o que eu achei interessante? Você falou que quando surgiu a oportunidade, você comentou sobre o seu marido, né? E você também já trabalhava. Então, eu estou entendendo que os dois deixaram as profissões para investir e focar Totalmente nesse no negócio. Que legal essa parceria dele, né? Super. Na verdade, ele até iniciou antes do que eu, né? Eu trabalhava numa grande empresa de maquiagem. Eu fui mandada embora do meu trabalho, eu tô dentro da estatística das mulheres que são mandadas embora antes do trabalho, antes do filho completar 2 anos. Não sei se vocês sabem, mas é uma estatística de 85% das mulheres. Inclusive, a Paola estava falando... Falta pra gente falar aqui, ó. Podem falar. Inclusive, a Paola estava falando, né, essa questão da necessidade das mulheres. Muitas mulheres resolvem empreender por necessidade. Sim, Muitas mães, inclusive, porque o mercado de trabalho não aceita elas, né? com certeza. Então, elas resolvem empreender. Então, resolvem empreender sem recurso, resolvem empreender sem capital. E muitas vezes acabam desistindo também. Muda completamente a vida da mulher, né? Eu me lembro quando minha filha fez 1 ano, eu trabalhava numa grande multinacional, gostando muito do que eu estava fazendo, mas sentindo um débito, assim, com a ela, sua filha. com a minha Sim. filha, de ter que levar, pegava ela 6 horas da manhã e levava para minha mãe, levava para lá, e levava para cá e viajava, pegava o avião, voltava, depois viajava de novo, enfim. Então, não é porque você não gosta do que está fazendo, não é porque... Mas muda um pouco, né? Aquele Muda perfil totalmente de mãe, a nossa vida. né? Mas as empresas, eu acho que elas também não entendem que uma mulher, quando se torna mãe também, ela vira multifacetada, né? Então, uma pessoa que ela consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo, ela se torna mais ágil. Então, se as empresas pudessem aproveitar esses recursos, as coisas seriam muito melhores. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Porque, claramente, que uma mãe, né, que tem um filho, tem que levar, às vezes, o filho no médico, tem que sair um pouco mais cedo por alguma questão da escola, né? E as empresas, geralmente, nossa sociedade como um todo não entende muito isso, né? Eu falo que a sociedade fala que uma mãe tem que trabalhar como se não tivesse filhos e tem que ser uma mãe como se não trabalhasse. Então, é muito complicado a gente achar esse meio do caminho, sabe? Isso é ótimo. E sabe o que eu acho importante que vocês estão falando, né? Como a Nanda e a Amanda estão comentando desse desafio e desse momento. E como às vezes é incompatível em trabalhar numa grande empresa e ser mãe. O empreendedorismo é uma grande oportunidade para a gente conciliar. Não que a gente vá trabalhar menos, porque normalmente a gente trabalha muito mais. Perfeito. Mas a gente tem flexibilidade. Eu posso organizar minha agenda 3 horas da tarde, levar um filho no médico e às vezes 10 horas da noite, depois que todo mundo está dormindo, eu volto muito pro isso, computador para Paola. trabalhar. Agora, eu quero trazer um outro ponto importante que a Amanda estava falando. Muitas mulheres, como são demitidas ou acabam desistindo do emprego por essa culpa que a Amanda comentou, e saem do seu trabalho e acabam tendo que empreender. E aqui eu queria fazer um alerta. Por quê? Você pode escolher empreender. Mas o mais importante, o que vai fazer a diferença entre o empreender por necessidade e o empreender por oportunidade é você ter um pouquinho de paciência para buscar a oportunidade certa e não sair fazendo qualquer negócio sem estar atrelado, sem entender a necessidade do mercado. Então, você pode começar mapeando quais são problemas e necessidades da sua comunidade, das pessoas que você conhece, quais são os recursos que você tem que poderia resolver esse problema. Então, recursos em termos de know-how, de conhecimento, de capital ou não, ou falta de capital. Então, você vai avaliar tudo isso para ver como resolver um problema. Aí você começa a empreender por oportunidade e não por necessidade. E um outro ponto que eu queria ressaltar que a Amanda falou é, quando eles começaram, eles não entendiam nada de marcenaria. O marido dela até engenheiro, mas entre engenheiro, pode até vocês terem uma noção para desenhar, mas não como construir um móvel. O que ela falou que eles fizeram? Foram estudar sobre o assunto, foram buscar informações. Se vocês lembram, já falamos lá, quando eu listei as 10 competências dos empreendedores de sucesso, buscar informação é uma delas, super importante. Você pode até não entender
do negócio que você está começando, mas você busca especialistas, você faz cursos, você busca informação e aí você está praticando mais uma competência do empreendedor de sucesso, né, Willa? Que maravilha! Você sabe, Paola, eu tô curiosa para saber da onde surgiu o nome Musquinha. Ai. Nossa, essa é uma dúvida que todo mundo tem, inclusive as pessoas elas falam mosquinha ou musiquinha. Bom, quando eu tive minha primeira filha, não existia nem Google. Então eu tinha que procurar as coisas na Barça. E eu fui uma mãe muito sozinha, porque as minhas amigas estavam na balada, né? Eu era muito jovem, tinha 20 anos e tal. Então eu me senti muito solitária. Quando eu tive minha segunda filha, que a internet já estava bombando, eu pude trocar muitas informações com outras mães sobre amamentação, sobre puerpério. E aí eu decidi montar um blog de maternidade que chamava Mãe Musca. Mãe Musca, ela é inspirada nas matrioscas ou mamuscas, é que eu tô de blusa, mas eu tenho uma tatuagem aqui, que são aquelas bonecas russas, que você vai abrindo, Vai tem uma encaixando. dentro da outra, vai encaixando. E ela tem, a história dela é muito bonita, porque ela foi feita por um marceneiro, tem uma lenda que ela foi feita por um marceneiro, e cada boneca ia pedindo mais um filho para não se tornar sozinha. E por isso é que são várias ali. Então, essa boneca se inspira muito na maternidade, na longevidade, na ancestralidade, e tem tudo a ver com a nossa marca. E quando eu fiz o quarto da minha filha, eu coloquei lá no blog, eu falei, olha o quarto aqui que eu fiz, e aí começou a bombar ali. Um monte de mãe, nossa, que legal, quero fazer e tal. Aí eu falei, bom, eu não ganhava dinheiro com blog, né, e ele me dava muito trabalho. Eu falei, bom, vou fazer um braço desse blog que vai ser minha loja, que vai chamar Musquinha, que é como se fosse a filha da Mãe Musca. E o nome super pegou. Eu até patenteei o nome, porque é um nome inventado da minha cabeça. E é por isso que é a Musquinha. Acesse o site. Acesse o nosso site. É aí, lindo, gente. é lindo. Eu tenho uma pergunta, Amanda. Bom, vou dar um exemplo, né? Quando eu fui criar o quarto da minha filha, ela tem 8 anos. Então, você vai naquelas lojas, naquelas feiras, tal, e aí as pessoas ficam na dúvida, porque o conceito, não sei se chama Montessori, Montessoriano, pode ser os dois. tanto faz. Então, o conceito Montessori, quando eu cheguei, eu lembro que na época o meu esposo, eu queria esse conceito. A hora que ele olhou a cama no chão, ele falou, você que vai agachar para pegar essa criança aí, Sim. porque minha coluna não vai aguentar. Ônus e bônus. Ônus e bônus. E eu falei, não, mas é melhor, porque a criança, se ela rolar, ela não cai no chão, você consegue colocar um colchãozinho em cima, a criança tem autonomia e tal. No final, eu acabei escolhendo pelo modo tradicional, né? Porque você acaba sendo influenciado ali, Sim, né? com E não era um certeza. conceito tão... Não, é um conceito que está mais visado hoje em dia. Exatamente. Queria que você me falasse um pouco mais desse conceito, Montessori. Né? Legal. Mas, Nanda, Amanda, assim, é interessante isso que você falou, que o seu ex-marido, gente, ela tá solteira e recebendo currículos. Olha, isso é uma boa informação por aqui. Não, o ex-marido falou assim, minha coluna, mas, olha só que coisa, aquela cama japonesa, o futon, você vê a coluna dos asiáticos, ó, aqui, ó, e a coluna dos ocidentais toda, então, assim, deve ter a ver, na verdade, a gente tá errado na premissa, não é que o objeto é errado, é que a gente não sabe agachar. Os indígenas, Pronto. onde eles dormem, né, nas redes, ou muito no chão, nos tatames. Então, eu acho que é muito cultural mesmo, da gente achar que a gente precisa deitar numa cama alta, etc, né? Então, eu acho que é uma questão de costume mesmo. A metodologia Montessori, né, que foi criada por Maria Montessori, ela é super extensa, a gente ficaria dias aqui falando, mas na questão do lugar, ela fala que o local tem que ser preparado para a criança e não para o adulto. Então você se imagina, você tem lá meio metro de altura, você está num quarto com um berço onde você não acessa, os brinquedos estão lá em cima, os quadros são todos altos. Como que você se sente dentro desse quarto? Pequena, né? Você se sente pequena. Você não consegue alcançar o seu próprio espaço. Quando você coloca esse quarto na altura dos olhos dessa criança, você dá pertencimento para essa criança, você faz com que ela se torne protagonista desse quarto. E eu sempre falo para os meus clientes, leva as crianças lá na loja para eles escolherem junto. A gente, muitas vezes a gente não entende como a criança tem essa autonomia para escolher. Se ela está escolhendo o quarto dela, ela se sente pertencente, porque ela escolheu, né? Esses móveis, ela escolheu como ela gostaria que fosse o local dela,
né? Eu acho o máximo isso. E eu vejo, porque eu tenho algumas amigas, minha filha tá grande agora, mas eu tenho algumas amigas que têm crianças pequenas, que eu acho o máximo, assim, eu chego, a criança vai lá, pega o livro, vem aqui, tia, eu vou ler o livro pra você. Vai lá, pega o livro, que tá ali na altura, né? Ela Coloca abre o no guarda-roupinha dela. Isso. Mãe, eu quero essa roupa. A minha até hoje eu não consigo colocar a roupa que eu quero nela. Se eu soubesse, né, que ajudaria. Então, uma criança abre o guarda-roupa, que é do tamanho dela, escolhe a roupa, pega o sapato onde também tem altura, senta numa poltrona onde ela consegue ali se sentir confortável. Eu acho o máximo isso. E isso vai dando segurança para aquele adulto. Então, a gente faz esse guarda-roupa pequeno, do lado a gente coloca um espelho. Exato. Para essa criança ir se vestindo, já identificando o seu corpo, quem ela é, como que é a postura dela, né? Então, a gente vai criando esse ambiente que a gente fala que tem um viés de autonomia e criatividade para essa criança, para ela se sentir um adulto mais seguro lá na frente também. Ô, Paola, Ai, como é que que é esse delícia, negócio hein? da Dá criança vontade. ser o shopper? Não, que máximo, dá vontade de ter filho pequeno de novo para trazer esse conceito para o quarto. Amei essa ideia. E realmente é o mundo de hoje, né? Você imagina você ensinar uma criança a ser protagonista desde pequena. Um dos maiores desafios que a gente tem hoje é a falta do protagonismo. Muitas vezes, a gente mesmo na vida adulta se coloca como vítima da situação e não como protagonista. E com isso a gente não pega a rédea da nossa vida para seguir. Falando em pegar a rédea, eu li e queria ouvir da Amanda que ela participou do Shark Tank. E eu fiquei super curiosa para saber como é que máximo. foi a participação do Shark Tank. Conta pra gente, Amanda. Vamos. Na verdade, a gente tinha 2 anos de empresa e o Shark Tank apareceu na nossa vida, na verdade. Eles entraram em contato com a gente, descobriram a nossa marca, convidaram a gente para participar do programa e era um momento em que a gente estava realmente precisando muito de capital, assim, mas muito mesmo. Então a gente ficou muito feliz com o convite, fomos lá no programa cheio de esperança e expectativa de que algum dos tubarões nos abocanhassem e, para nossa surpresa, ninguém quis a gente. Hoje em dia eu falo, né, tudo acontece por um porquê, né? E hoje em dia eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, porque nos deu muita visibilidade falando da nossa marca, mostrando nossa marca, mas na época a gente fez um valuation muito baixo da nossa empresa e a gente ia vender uma parte da nossa empresa por um valor muito abaixo do que é hoje, né? Então, mas foi assim, um grande marco da nossa trajetória, ter participado do Shark Tank, estar lá na televisão, deu uma grande visibilidade, então foi incrível. Inclusive porque há 1 ano atrás, a gente foi investido, né? A gente teve uma investidora, que inclusive é mulher e mãe, e eu fiquei muito feliz, porque no programa da Shark Tank, muito dos tubarões, eles visam a questão financeira, né? E até você estava falando, né, Paola, das premissas de ser de uma marca que gere sucesso, e eu acho que uma das questões do sucesso da Mosquinha é que ela é feita com muito propósito, né? Então eu não sou empreendedora só por dinheiro. Né? Se eu quisesse só dinheiro, gente, eu seria CLT, teria férias, 13º, férias remuneradas, né? E assim, como você mesmo disse, né, Paola, o empreendedorismo, a gente tem que trabalhar muito, né? A gente pode ter os nossos horários, mas a gente trabalha de madrugada, trabalha de final de semana, etc e tal. Então, você tem que ter um propósito para trabalhar. Né? E meu propósito é realmente ver as crianças como protagonistas, né? Ter esse respeito à primeira infância. E hoje, a minha sócia investidora, ela é mulher, ela é mãe e ela tem o mesmo propósito que nós. Então eu falo, né, tudo acontece como tem que acontecer. A gente foi investido depois de uns 5 anos do programa e a gente está muito feliz com a nossa sócia hoje. Então sou eu, meu marido e a nossa sócia investidora, a Isa maravilhosa, que está com a gente. Deixa eu perguntar aqui sobre a... Paola, a gente tem uma situação aqui de um negócio que está funcionando, né, sem a sócia. Tem um sonho de crescer, provavelmente, né? De expandir a fábrica, de expandir as lojas. Como confiar numa pessoa que assim, a gente parte de uma premissa de um negócio familiar, né? De 2 sonhadores, de uma mulher e de um marido que sonham em criar um negócio para famílias também. Eu acho lindo esse conceito e ela se refere, né? Eu recebo as famílias nas minhas lojas. Aliás, a loja na Vila Mariana, tá? Como confiar numa sociedade? Como é que você descobriu a Isa?
Ela que me descobriu. Me conta. A gente saiu numa matéria da revista Exame, falando sobre os nossos produtos. A gente sempre investiu bastante em assessoria de imprensa, né? E uma dica que eu dou aí para os empreendedores também, né? Não adianta não basta você ter um bom produto ou serviço, você tem que divulgar esse produto e serviço. E eu falo que a gente tem que estar onde as crianças estão o tempo todo. Então a gente sempre investiu bastante. Eu sou pós-graduada em marketing, então eu amo marketing assim de paixão, né? Então sempre investi muito e a gente sempre saiu em muitas matérias. E a gente saiu numa matéria bem grande da revista Exame, falando, acho que a chamada era empreendedora, filha de empreendedora cai do berço e ela cria marca de imóveis que fatura milhões. E aí, a Isabela, que é a minha sócia, investidora hoje, tinha acabado de ter filho e ela estava super assim, desconfortável com o mercado infantil, né? Com a questão de um monte de comida trash que a gente dá para as crianças, por locais que não são inclusivos para as crianças. Ela estava querendo investir em marcas conscientes, vamos dizer assim, para a primeira infância. E quando ela viu ali, ela entrou em contato com uma arquiteta, falou assim, olha, eu vi essa marca e por coincidência, eu falo, tudo é universo, né? Falou assim, nossa, eu conheço a Amanda, a dona da Mosquinha. Ela falou, então quero ir lá na loja dela. Agora você imagina, né? Entra uma pessoa na minha loja, e a Isa é super simples, assim, calça jeans, uma regata. Começou a olhar as coisas e tal, a gente começou a trocar ideia. Ela falou assim, tudo bem, eu quero investir na sua marca. Eu, o quê? Oi? Como assim? Fui num programa de televisão, ali na frente de todo mundo, corri atrás, e agora a própria investidora entra. Olha como as coisas, né, vão se ajeitando, uma bênção. E aí, quando eu descobri que ela era mãe, todos os propósitos dela, quando eu fui contando, né, da história da Mosquinha. Então, por exemplo, hoje a gente tem um braço social na Mosquinha, né? Eu tenho um produto hoje que meu ticket médio varia em torno de R$3.000. Num país onde a gente sabe que o salário mínimo, eu não sei direito quanto é que tá, 1.600, por aí. Vai para 1.500, mas me explica, R$3.000 uma cama. Eu tô falando assim, um ticket médio de venda da Mosquinha é mais ou menos uns R$3.000, Tá. né? A gente trabalha só com madeira maciça, né? A nossa matéria-prima é premium mesmo. Então, a gente tem esses móveis com design, etc. Então, é um valor mais alto. Um produto premium, né? 2 salários mínimos. E aí, eu sempre pensei em como poder ter um braço social, né? Dentro da minha empresa. E hoje a gente faz parte da Decor Social. Convido todos a conhecerem, é uma ONG maravilhosa. A Decor Social é uma associação sem fins lucrativos que une arquitetos, designers de interiores e marcas que queiram ajudar na reforma de abrigos em São Paulo. Então a gente entra dentro dos abrigos que as crianças, né, estão lá em situação de vulnerabilidade extrema. E os abrigos, assim, caindo aos pedaços, sabe, sem cor, os brinquedos quebrados. Então, essa questão do pertencimento, você imagina uma criança que já foi tirada da sua própria família e é jogada dentro desse lugar. Então, quando eu conheci essa associação, eu falei, gente, eu liguei lá e falei, como eu faço para participar? E eu já estou muito feliz, porque a gente já fez, já é o 7º abrigo que a gente faz, acho que esse ano a gente já fez 3 ou 4. E quando a Isa entrou, estou contando tudo isso por conta da Isa, né? Eu comecei a falar dos propósitos da nossa marca. A gente não vende só móveis, né? Tem um propósito por trás. E quando eu comecei a contar, ela falou, você não precisa nem me explicar mais nada. É aqui que eu quero assinar. Eu falei, bom, então você é minha sócia investidora. Porque não adianta a gente querer um sócio investidor que não está de acordo com o nosso propósito, que visa só o lucro, que queira seriar um produto. Meu produto hoje ele é feito um por um, lixado cama por cama. Sabe, não é um lugar que vai entrando numa máquina e vai saindo, né? Então, a pessoa os sócios têm que estar muito de acordo com o seu propósito. Interessante isso, né, Amanda? E tem um ponto bem importante, né? Você falou dessa sócia investidora, mas eu acho que nesse seu ramo você deve contar muito com as parcerias. A quantidade de feiras, né, para as mães, eu já fui em várias, a própria Casa Cor, que vocês participaram já, eu amo Casa Cor. Então, como chegam essas parcerias, como é que as pessoas chegam até você, como é que, além, né, da sócia investidora, como é que você divulga, você falou também da assessoria de imprensa, o que chega para você de fato divulgar o teu trabalho e mostrar que ele é diferenciado. O ticket médio que você falou, ele é importante, mas ele não está tão fora do que a gente vê no mercado. Não. Né? Porque, a não ser que você vai numa loja com preços mais baixos, mas eu lembro quando montei o quarto da minha filha, eu gastei muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro, um guarda-roupa de madeira maciça, você compra uma cama, aí você vai comprar cortina, você vai comprar tudo, você gasta muito dinheiro. Então,
é uma peça com um design, né, diferenciado, mas não dá tão fora do mercado assim, né? Mas me fala mais dessas parcerias que você participou. Eu falo assim, Nanda, nós não somos ninguém sozinhos, mas somos muito quando estamos juntas, né? Que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje. E eu sempre acreditei muito nessa força da união, sabe? União de marcas, que hoje a gente chama de collabs, ou parcerias que a gente faça. E isso foi acontecendo ao longo do processo. Como eu disse, eu sempre investi muito em marketing, né? Porque eu falo, não basta você ter um produto e um serviço se as pessoas não conhecem seu produto e seu serviço. Então eu sempre fui lá no Instagram, nas redes sociais, divulgava, fazia como dava, eu mesma. Hoje eu tenho um time que faz isso pra mim, mas antigamente quem fazia tudo era eu. E ia lá postando no grupo. Então é isso, você tem que ser persuasivo, né? Você tem que estar ali falando. Eu acho que toda marca tem que ter uma cara, né? Eu falo que as pessoas, elas se comunicam com pessoas e não com marcas. Toda marca precisa ter alguém ali falando, tem que ter um porta-voz, né? Hoje tem muito essa questão do IA, né? Da inteligência artificial que cria... Não é o que eu acredito, tá? Mas isso é para um outro programa. Sim. Mas eu acredito muito nessa questão da humanização de marca. Então, sempre estive lá falando e fazendo, sempre fui nos encontros, então sempre dei muito minha cara ali. Principalmente porque você tem uma história para ser conectada com Exatamente. Isso, né? Não é só uma empreendedora que teve uma ideia. Então, faz todo sentido você dar sua cara, Exatamente. Né? E vocês sabem uma coisa que eu acho importante, né? Olha o exemplo que ela está trazendo de mais uma competência dos empreendedores de sucesso, que é a persuasão e a rede de contato, e como ela usa isso de forma consciente, o quanto isso foi importante para o crescimento do negócio. Eu sei que você está lançando um livro, nós já vamos falar sobre isso, mas antes eu queria passar rapidinho para entender, nós não podemos deixar de falar sobre Covid, pandemia, o impacto da pandemia no negócio de vocês, foi bom ou foi ruim? E como vocês lidaram com isso? Ai, Paula, acho tão complicado falar de pandemia, porque foi um momento tão triste para todo mundo, né? Para várias famílias, eu perdi tio, enfim, muitas pessoas perderam entes queridos. Foi muito difícil para mim como mãe, eu tinha uma filha adolescente e tinha um filho de 5 meses e tinha uma filha que estava começando a ler e escrever via internet. Então, assim, foi uma loucura realmente, né? Mas a empresa, o que acontece? Como a gente vende móveis e decoração, as pessoas, o que elas fizeram? Passaram mais tempo dentro de casa, olhando para sua casa. Quem não fez uma reforma dentro de casa durante a pandemia? Eu mesmo fiz. Então, a gente teve uma procura muito grande, principalmente com a questão do homeschooling, né? Então as crianças passaram a estudar dentro de casa, então você precisava ter um espaço criado para aquela criança. E foi uma loucura, assim, inicial, porque a gente começou a ter muita procura e a gente não conseguia dar conta da demanda, que eu chamo de dor de crescimento, né? Que os empreendedores têm. Então a gente sofreu a dor do crescimento. Então, assim, no começo, muitos clientes reclamando, porque demora, meu Deus, aí a gente teve que começar a contratar a gente. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma loja na Aclimação, e a gente fechou a loja, né, porque foi aquela época que o comércio fechou, e as mães ligavam, mas eu quero qualquer coisa, pronta entrega, e hoje o nosso produto não é pronta entrega, a gente faz sob demanda. A gente assim, bom, tem as coisas da loja, não importa quanto custa, a gente vendeu tudo, a loja ficou rapelada, as pessoas iam comprando o mostruário que tinha dentro da loja. Eu cheguei a vender coisa do quarto dos meus filhos, assim, de tamanho desespero. Mas eu não tenho mesa, eu falei, então pega a mesa do meu filho, assim, então foi meio loucura, a gente foi fazendo como dava. E eu falo, e você pode colocar aí nossas outras características de um bom empreendedor, ao meu ver, essa questão de recalcular a rota. Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas são empreendedoras e falam, eu tenho um business plan de 5 anos. E você vem uma pandemia, meu amor, o seu business plan foi por água abaixo, entendeu? Você tem que ser rápida de recalcular a sua rota. E a gente teve que ser muito rápido para recalcular a rota. Então a gente começou a trabalhar muito no digital. Eu comecei a fazer live, eu fazia live com meu filho aqui, mamando no peito, minha filha fazendo homeschooling, e vamos como dá. É isso, vamos como dá, sabe? Ia lá e fui fazendo live, fui falando, fui vendendo, fazendo sorteio, enfim, o que dava. E a gente foi contratando gente. Então, vocês imaginam a loucura, né? Contratar gente, todo mundo de máscara. A fábrica não pôde parar, porque era um trabalho presencial, não tem como você lixar uma cama longa, né? Quem dava para ficar em casa, dava. E a gente teve que recalcular nossa rota e se readaptar. A gente contratou durante a pandemia 10 pessoas. O nosso faturamento cresceu praticamente o dobro. E era assim... A gente se sentia muito feliz de ver a empresa crescer, ao mesmo tempo a gente se sentia muito triste de ver o que estava acontecendo no mundo, e a gente trabalhou, assim, o triplo do que a gente trabalhava.
né? Até que as coisas foram entrando no eixo. Agora, então, essa mulher inspiradora, essa mulher que tem uma história linda, né? A energia dela é contagiante. Eu tô aqui, assim, apaixonada. Sua linda. Sinceramente, mostra esse livro, porque assim, eu quero chegou comprar. meu momento! Gente, ó, tem um livro, eu acho que é o primeiro, tá? Primeiro. É o primeiro de muitos. Ai, Deus te ouça. Como é que tudo isso se transformou nesse livro, que é o primeiro de muitos? Mostra pra gente o livro. O que acontece durante esses 8 anos de empreendedorismo, né, muitas empreendedoras começaram a me seguir, tanto na minha conta pessoal do Instagram, quanto na conta da Mosquinha, que hoje a gente tem 160 mil seguidores, então é uma conta grande, né, dentro do Instagram. E sempre foram me pedindo conselho. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, né, vocês estão percebendo? Fala bem pra caramba. Mas eu gosto, né, eu gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de ajudar as pessoas, assim. E principalmente essa questão de criar uma marca, é algo que eu sou apaixonada. Eu falo que eu gosto mais de empreender do que ser empresária. O dia a dia de empresa, ele me cansa, mas o empreendedorismo, nessa questão mais da criação, do nome da marca, do logo, do marketing, do branding, eu sou alucinada. E eu comecei a dar mentoria para as pessoas, mas eu nunca cobrei. Sempre foi tipo um hobby, sabe? E eu sempre fui chamada para podcast, para dar palestra, falando sobre a marca. Eu falei, quer saber? Eu vou escrever um curso, então. Vou fazer disso uma nova carreira, né? E aí, conversando com a minha sócia investidora, ela falou, por que você não escreve um livro? Eu falei, por que não sei nem escrever? Não, Amanda, vamos tentar e tal. E aí, a minha sócia investidora, ela é sócia também de uma editora de livros. Conversando com a editora super gostou da ideia. E aí, eu transformei esse que era um curso inicial num livro. Você quer pegar aqui? Posso mostrar? Por favor. Vou mostrar, hein? Vou mostrar meu livro. E é um livro que chama Sua Marca no Mundo. Ele é um livro, né, que eu falo que ele é uma jornada transformadora para que você crie a sua marca de sucesso. Este livro é um livro de uma empreendedora, né, que já atendeu mais de 20 mil famílias no mundo inteiro, que começou uma marca praticamente do zero e que foi simplesmente fazendo muito com o coração, muito com a intuição, sem receita de bolo, sem business plan. Não sei se é uma metodologia que serve para qualquer pessoa, mas serviu para mim, né? Então, é um livro muito especial. Ele tem aqui, ó, um segredinho, ó, quando a gente abre ele. Vai dar pra ver aí? Mas quando você abre ele tem um M, né? Sim. Que é uma letra muito importante pra mim, porque é o M de mosquinha, é o M de marca, é o M de mundo, é o M de mulher, de mãe, de tudo aquilo que contorna a minha vida. E eles são 8 módulos. Em cada módulo, eu trago, né, uma pauta sobre empreendedorismo. Então, a pessoa, ela vai tirando a marca dela do papel. E eu trago também, dentro desse livro, exercícios. Porque eu vejo, assim, muitos cursos que você faz, você aprende um monte de coisa e você fala, tá, e agora? O que eu faço com tudo isso que eu aprendi? Eu ia te perguntar exatamente disso. Hoje em dia, a quantidade de cursos que a gente vê de pessoas querendo te ensinar como vender mais, como tirar a sua empresa do papel, né? E a gente tem muita gente falando disso, né? Tem pessoas falando de uma forma mais agressiva. Sim. Que aí dá até um medo, né? Você não tá engajando a tua equipe, manda todo mundo embora, aquele tipo de coisa, né? E eu sinto que você vem com uma ideia muito mais suave. Né? O que acontece, que eu vejo, tá, gente, é que muitas das pessoas que vendem cursos sobre empreendedorismo não são empreendedores. Exatamente. E esse que é o grande problema, entendeu? Porque a pessoa não sente e não vive na pele o que é você ser realmente um empreendedor, né? Não quebraram, não tiveram ali uma experiência. Não ficaram sem capital, né? E muitas vezes nem tiveram um negócio, realmente, tiveram que fazer um site sem dinheiro. Então, muitas pessoas não são mães, né? E não sabem o que é você ter que conciliar a carreira com a maternidade. Então, você tem que fazer post 3 vezes por dia, tem que fazer não sei o que. Gente, ninguém dá conta disso tudo, né? Nem... Tem essa ainda, a vida é muito né? corrida, então Ser assim... influencer. Não necessariamente você precisa fazer essa receitinha de bolo que o povo manda. Você pode fazendo as coisas mais intuitivamente, né? Dando um passo por vez, entendendo melhor o seu negócio, se informando muito. E aqui também eu falo bastante de branding, de identidade de marca, né? Para que a sua marca fique conhecida, né? Para que você tenha uma identidade forte dentro do mercado. E é um livro cheio de exercícios, então a pessoa só passa de um capítulo para o outro se ela fizer esse exercício, então você coloca a pessoa em prática, né? Porque não adianta você só ficar na teoria se você não coloca aquela pessoa para ação,
né? Eu brinco, tem uma frase que a gente usa muito no empreendedorismo em casa, e meu marido, que o feito é melhor que perfeito. Então, se você quer que a coisa seja muito perfeita, às vezes você não consegue andar. Então, põe para ação, põe para jogo, recalcula a rota. Tudo isso está escrito aqui. Gente, em breve na Amazon para todo o mundo, a sua marca no mundo. De presente para um monte de gente, Ai, esse por livro, favor, gente. Por favor. A sua marca no mundo. Está à venda na Amazon. Diga, Paola. Uma coisa que eu acho importante que eu queria reforçar aqui, que a Amanda falou, né? Ela deixou muito claro o propósito da empresa, o propósito da marca, do trabalho, do produto que eles fazem. E quando ela fala em branding, a ligação desse propósito com a marca que você está construindo é o que faz a mágica. E eu acredito que é isso, né, Amanda, que você procura ajudar a empreendedora nesse passo a passo, como que ela pode fazer também. Conta um pouquinho, vamos dizer, como que você vê essa ligação entre o propósito que vocês têm no trabalho de vocês e o que você traz no seu livro. Paola, obrigada pela sua pergunta, super importante. O que acontece é, né, o mercado é enorme. Então, muitas pessoas vendem móveis, decoração infantil, trabalham com esse público. Por que o meu cliente vai comprar de mim e não das outras pessoas? Então, é isso que você tem que contar para esse cliente. E como que a sua marca ela se torna reconhecida perante o mercado. Esse ano foi um marco na nossa vida. Acho que a Nanda falou um pouco aqui, que nós fizemos 2 ambientes dentro da Casa Cor, que é um dos maiores mostras de decoração da América Latina. Tem 68 ambientes, apenas 2 infantis, e a gente conseguiu estar lá dentro dos 2 ambientes. E isso não é à toa, né? Por que que a gente foi escolhido para estar ali dentro? Eu acho que uma das coisas que a Mosquinha faz, com muito orgulho, é que a gente trabalha muito bem o nosso branding, né? O branding, ele nada mais é do que a bíblia da sua marca. E isso está tudo escrito aqui. Então, por exemplo, a Mosquinha a gente desenhou, e eu falo, gente, branding você tem que desenhar e escrever, porque a equipe muda, as coisas vão mudando, isso tem que estar realmente uma bíblia, né, da sua marca. Então hoje a gente tem o nosso brand book, que a gente chama, que é um livro da nossa marca, onde a gente tem o nosso logotipo, quais são as cores que a gente usa, qual o tom de voz que a gente fala com o nosso cliente, porque eu falo que a gente tem que atrair os clientes certos, né, pra gente. Então, por exemplo, uma das nossas, a gente não vende móveis, a gente não fala que os nossos móveis são para menina ou para menino, porque a gente acredita que são crianças e as crianças elas têm que ter liberdade para escolher o que elas quiserem. O meu filho, por exemplo, ama brincar de cozinha. E ele vai ser um chefe de cozinha maravilhoso se ele quiser. Por que que a gente tem que falar que menino tem que brincar de carrinho e menina de boneca? E a gente usa isso dentro dos quartos. Então, a gente fala isso o tempo todo, isso faz parte do nosso manifesto da nossa marca. E a gente vai atrair os clientes que também acreditam nisso. Porque a cliente que quiser montar um quarto de princesa, porque quer que a criança só vista rosa, ela não vai querer comprar na nossa marca, entendeu? Então, é muito importante que a gente deixe a nossa identidade de marca forte, o nosso manifesto forte, para que a gente atrai também os clientes que entendam sobre a nossa marca. Então, desde logo, tom de voz, as cores que você vai usar, as fontes influenciam, o modo como você fala. Por exemplo, a gente não chama ninguém de mamãezinha ou mãezinha, porque mãe é foda pra caralho. Pode falar palavrão aqui, gente? Pode. Fala. Mulher é foda pra caralho. A gente não vai usar no diminutivo, a gente vai usar no aumentativo, entendeu? Né? A mãe, a mulher que está aqui dentro dessa loja, desse lugar. Então, tudo isso tem que estar dentro da nossa identidade de marca. E a gente fala bastante sobre isso aqui. Eu acho que isso diferencia a marca. Marca você. Então, todo mundo que olha a foto da Mosquinha fala, nossa, eu olho e eu já sei que é da loja de vocês. Por quê? Né? Tem muita marca que faz isso através de aromas, né? Você não passa ali no shopping, você fala, eu sei que tal marca tá aqui, porque eu conheço esse aroma. Então você vai se diferenciando e se destacando dentro do mercado. Gente, que aula com essa mulher maravilhosa. E ó, só queria deixar, eu acho que é um pouco o meu lugar de fala, o que essa mulher maravilhosa está ensinando aqui pra gente, que é uma aula, essa entrevista com ela. Não, ela não está falando de ideologia de gênero não, tá, gente? Então não confunda as coisas. O que ela está falando é que esses rótulos são ruins para a criança, né? Na verdade, essa liberdade. Até porque ali, se a gente for entender
a história, os reis franceses, os homens, só usavam rosa. E as mulheres saia, azul. né? E saia. E salto alto para ficar. E as mulheres azul. Então, assim, não confunda a falta de cultura com essa informação, assim, de facilitar a vida da criança e deixar ela não escolher o gênero dela, tá, gente? Que isso não se escolhe. A gente nasce com um gênero. Mas escolher se ela gosta de rosa, de verde, de azul. E essa liberdade. Eu falando agora como psicanalista, vai construir um ser humano mais potente, vai construir um ser humano mais responsável com as relações, vai construir um ser humano que se relaciona com pessoas saudáveis, e não aqueles seres humanos que vão com qualquer tranqueira ali começa a se aliar, entende? Então, essa liberdade colocada essa sementinha no inconsciente dessa criança. Eu não sou mãe, mas talvez eu seja um dia. Mas isso é fantástico, eu estou apaixonada pelo seu trabalho. Obrigada. E uma outra coisa, complementando o que você está falando, eu acho que a gente respeita a criatividade daquela criança. Por exemplo, se você monta um quarto de princesa, você já está falando para aquela criança que ela tem que brincar de princesa. E ser uma princesa. E ser uma princesa. E se aquele dia ela quer brincar de, sei lá, de super-herói? Entendeu? Então, assim, os nossos quartos, além de serem sem gênero, eles também são sem temas. Porque você tem que dar liberdade para a criança escolher com que ela tem que brincar, é o quarto dela, entendeu? Então, minha filha, por exemplo, ama futebol, ela é uma ótima goleira de futebol, né? Ao mesmo tempo, ela já fez balé, também gosta de dançar, mas cada dia ela quer uma coisa, então não fica impondo para a criança o que ela tem que ser, o que ela quer brincar. E aí vai acontecer isso que você está falando, a criança vai crescer respeitosa, muito mais empoderada, muito mais segura. É verdade. Paola tá apaixonada também, bebê? Eu tô encantada aqui. Eu queria reforçar um conceito que a Amanda trouxe. Ela traz de uma forma intuitiva e muito natural. Mas se a gente escuta o Simon Sinek, quando ele fala do círculo dourado, ele traz exatamente o que a Amanda explicou para nós. Todo negócio, ele vai ter sucesso quando ele encontra o seu porquê. O como e o que muita gente faz. Ela falou, vender móvel para quarto de criança é uma coisa que muitas fábricas fazem, mas o que eu busco entender é por que as clientes vão querer comprar os móveis da Mosquinha. E isso é exatamente o conceito do Círculo Dourado do Simon Sinek. Vai buscar o porquê da sua marca. Isso é o essencial. Você tem o como, você tem o quê, mas tudo começa no porquê. Qual a razão, qual é a conexão que te diferencia dos concorrentes de outras marcas, que te diferencia no mercado. Eu acho que isso é uma aula na prática, como você aplicar isso no seu negócio. Adorei, Amanda, obrigada pela inspiração e por nos ensinar tanto. Ai, obrigada a vocês, queridas. Ajudou muito, ajudou muito. Nossa, eu tô pensando aqui 1000 coisas. E eu tô fazendo uma correlação com a minha filha. Muito engraçado isso, né? A criança vai crescendo e ela vai assistindo ali o YouTube, aí daqui a pouco ela chega, mãe, eu quero caldeirão de não sei o que custa R$1.000. Eu quero isso, eu quero aquilo, aquela roupa de marca. Até agora, maquiagem, ela tá querendo comprar na loja mais cara. Nossa! E é engraçado isso. E eu parei, assim, teve uma hora que eu decidi não comprar mais esses brinquedos que eram jogados fora depois de um mês. E ela é tão criativa, né, Willa? Para mim, ela nasceu para artes, com toda certeza. Quando você pergunta para ela o que você vai fazer, eu vou trabalhar com a mamãe. Ela já gravou algumas coisas pra gente aqui. Tá, e o que eu acho o máximo dela, assim, outro dia ela falou assim, mãe, você não tem uma caixa de papelão? Não tenho, filha, mas o que você precisa? Não, porque vou fazer uma sorveteria. Porque eu vejo a sorveteria e é muito caro. Gente, eu achei aquilo incrível. Ela pegou a caixa, ela revestiu a caixa inteira, ela fez buraco, ela fez os cones do sorvete, ela fez as bolas do sorvete, dos sorvetes, ela fez os confetes, chegou lá na sala, eu não acreditei aquilo, era perfeito, eu não conseguiria fazer uma coisa daquelas, sabe? Sorvete que você quer? Mãe, eu quero de chocolate, uma bola, 2 bolas, senhora? E ela ia colocando. Agora, você assim. imagina dentro da cabeça quantas habilidades ela não conseguiu fazer durante o processo da criação dessa sorveteria. Né, do que comprar uma sorveteria pronta, por exemplo. Exatamente. E ela desenha, eu acho o máximo. Ela faz um desenho, uma menina, ela plastifica
essa menina, e ela vai, assim, por cima, criando as roupas, e ela tem um armário para cada boneca, que ela coloca uma fita dupla face, e ela vai fazendo aquilo, daqui a pouco ela chega em casa com uma lista, para cada amiga. Eu falo, Sara, você não pode cobrar isso, porque tá saindo caro para mamãe, né? Vamos empreender, filha. Essa Olha lá, quantidade de business plan. filho, vendi por R$1, filho, conjuntinho, não sei o quê, porque tá toda hora eu na calunga ali gastando uma fortuna. Mas né? é engraçado que a gente não aprende empreendedorismo na escola, né? Não Com a aprende. mãe, né? Com a família. Agora, ela começa a carreira dela como designer de moda e ela se transforma numa empreendedora estilista, porque eu vou seguir ela, Paola. Ela criou um estilo aqui de empreendedorismo tão solar, tão próximo, tão humanizado. Trouxe aqui uma polêmica sobre inteligência artificial. O negócio dela, gente, não é inteligência artificial, é inteligência humana, é capital humano. Não. Inclusive, a gente vai bem contra, assim, na contramão, né? Inclusive, dessa questão muito das telas, né? Eu falo que existem os ambientes, né, os espaços de brincar e tem os espaços de brinquedo. Os espaços de brinquedo, geralmente aquelas salas onde tem um monte de brinquedo jogado, que a criança vai pegar o brinquedo 1 minuto e vai largar. Quando Maria Montessori fala da metodologia, ela fala que tem que ter pouco ruído sonoro e pouco ruído visual dentro do espaço para que a criança consiga prestar atenção naquilo que ela está fazendo. Então, quando a gente cria espaços de brincar, a gente cria estações. Então, é um lugar que a criança vai brincar de cabaninha, depois tem o espaço da leitura, o espaço da criatividade com a mesinha, o espaço de montar com jogos. E a gente usa muito a questão da madeira, exatamente para trazer a natureza para dentro daquela casa, né? Bom, a gente mora em São Paulo, né? Cheio de prédios e poluição. Então, é muito importante você ter essa natureza natural para dentro da casa. E esses espaços de brincar, a criança passa muito mais tempo e ela fica muito longe das telas. Então, claro, né, não dá pra gente falar que a criança não vai assistir tela, não vai assistir televisão, mas assim, hoje a gente vê que muito tempo em tela e televisão causa, assim, problemas seríssimos em criança. De ansiedade, problema de visão, problema de ouvido, enfim, N problemas. Então, tudo é uma questão de dosagem. Também não dá pra falar que a criança não vai assistir nada. Né, mas a gente chegar nesse equilíbrio. Então, essas estações que a gente cria, a gente vê também que ajuda muito nessa questão da criança ficar longe da tela. E ali sim, ela vai criar a caixa com sorvete, sabe? É legal você deixar dentro desses espaços sucatas, né, caixas, porque dali a criança cria o próprio brinquedo também, né? Então, isso também faz parte da nossa missão dentro da empresa. Olha quantas coisas, né? Por isso que eu falo, não vendemos só móveis. Eu falo isso para minha equipe o tempo inteiro. A gente não vê. Se a gente falar que até falo, né? Somos uma loja de móveis e decoração. Não, a gente não é. Entendeu? A gente é muito mais do que isso. Não é de jeito nenhum, senão vocês não estariam aqui. É uma loja que forma humanos para o futuro. Ai, eu vou anotar isso, gente. Pera, depois eu vou anotar. Para um futuro melhor, né? Para um futuro melhor. A gente precisa de um futuro melhor. Eu tô encantada. Paola, considerações finais? Nossa, eu também estou aqui apaixonada, a gente podia ficar horas aqui nesse bate-papo, nessa aula de empreendedorismo que a Amanda traz de uma forma tão apaixonada, tão fluida, é uma delícia isso. Amanda, assim, já estou fã número 1, o dia que estiver em São Paulo, quero ir lá conhecer sua marca. Vai ser uma honra. Louca para ler esse livro, quero o livro, porque eu já me apaixonei pelo livro, estou assim, curiosíssima para ter uma aula, né, para a gente poder ter embaixo do nosso braço um pouquinho dessa inspiração da Amanda. Isso é maravilhoso, parabéns pelo seu sucesso, não é à toa, é muito trabalho, é muita dedicação, é muita prática das competências dos empreendedores. Muito, muito obrigada por estar aqui conosco, nos ensinar tanto. Nanda? Obrigada, eu adorei, foi uma aula, de fato. Eu pensei que a gente falaria aí de um conceito para as crianças, mas você deu uma aula para a gente, uma aula de empreendedorismo, uma aula de persona, uma aula de simpatia, de como falar com as pessoas, né? Todas essas experiências que você teve, né? Participando de programa, Casa Cor, escrevendo esse livro que vai levar aí
muita informação. Eu quero Ai, com certeza. Todas pelo nós amor queremos. de Já, Deus. já está guardado para vocês. Né? E você é essa persona que está colocando. Você tem que ter muita simpatia, né? Para colocar o rosto ali na tela, para falar do seu negócio. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Você pode dar aula, inclusive, sobre isso, tá? Oh, meu Deus, tá, obrigada. Não é verdade? Não é fácil falar sobre o seu negócio e fazer com que as pessoas se interessem e comprem a sua marca, né? Normalmente nós temos os influenciadores que indicam marcas. Com certeza. Você é essa persona, né? E depois você pode dar uma aula, porque eu tô estudando um pouquinho disso. Você já falou qual é a sua paleta de cores, eu estava olhando ali, toda maravilhosa. Tem essa coisa dos arquétipos hoje, tem tanta... Tá aí? Tem um capítulo do meu livro só sobre os arquétipos, Nossa, tá? eu tô parada nesse assunto aí. Uma amiga outro dia me falou, você precisa descobrir seu arquétipo para você falar, enfim. Então tem um pouco disso. Adorei te conhecer, já virou aqui um ecossistema Oh, que delícia. de amizade, de parceria. A gente deseja tudo de melhor para você e que esse livro venda muito, tenho certeza absoluta. Obrigada, viu? Que esse livro venda muito, que a Mosquinha chegue cada vez a mais lares no Brasil, fora do Brasil. Eu acho que a gente vai iniciar aqui, Paola, que eu já fiquei assim com vontade. Trocar a mentoria, a gente trocar uma mentoria de comunicação para uma bora. mentoria de branding. A Paola pode entrar também com uma mentora de negócio das melhores, é a nossa coach. Uma mulher ajuda outra mulher e a gente transforma o mundo. E aí, gostou dessa história? Encontro vocês com Nanda Canhas e Paola Tucunduva no próximo Donas das Firmas. Quer saber mais sobre a Mosquinha? Vai lá nas nossas redes sociais, acesse o site. Gente, eu tô arrepiada de... Todos os programas eu fico, mas esse programa, assim, realmente me cativou porque tem uma semente perfeita. E uma semente perfeita faz uma árvore perfeita. Até Ai, vontade que de ter linda. filho. Ou abrir uma empresa. Não sei. Gente, Faz os dois assim espaçados, tá? e comprem os móveis na Mosquinha. Um beijo, até o próximo Gente, eu programa. posso agradecer? Ai, você pode, você me perdoa pelo... Imagina. E agora, a nossa convidada, claro. Gente, queria muito agradecer a oportunidade. Vocês são, assim, encantadoras, as três. Paola, ali de longe também senti aqui você, a sua presença. Queria agradecer pela oportunidade. Sempre é incrível poder falar sobre minha marca, né? Poder levar a Mosquinha cada vez mais longe. Falar do meu livro, gente, está à venda na Amazon. A gente tem uma loja que fica na Vila Mariana para o pessoal de São Paulo. Fica na Vila Mariana, pode falar o endereço? Deve, fala tudo, redes Rua sociais. Humberto I, 981, tem sempre um bolinho com café esperando vocês por ali. Bom, para quem quiser me seguir nas redes sociais, é @AmandaChatá, com H no final, por favor. Para quem quiser seguir a Mosquinha, é @Mosquinha. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, vocês são, assim, maravilhosas. Fiquei apaixonada também por estar aqui. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Gente, sigam essa mulher em tudo que ela falar para vocês seguirem. Eu vou fazer o mesmo. Beijo.